A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso terceiro áudio, terceiro estudo, o plano de Deus. Ontem esmiuçamos um pouco sobre Lucas 16, 21 a 32, né, meus irmãos? Hoje nós vamos falar de um ser que eu disse ontem que ele trouxe a destruição, o pecado sobre a terra, né? E nós temos que entender bem essa situação, porque se você não compreender o início, se perde no meio e não entenderá o fim, né? Então a gente tem que entender tudo isso. Nós sabemos que o nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. Assim, nós vamos entender melhor, meus irmãos, o que Jesus quis dizer com isso, né? Então, antes que a gente se perca nesse assunto, a gente tem que bem entender que terminamos ontem falando sobre ele, sobre o que ele veio fazer aqui, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais hoje para não se perdermos nesse assunto. Deu para todos entender? Primeiro, entenda o seguinte, nós vamos ler aqui alguns versículos e em seguida nós vamos então, meus irmãos, partir para adiante, né? Avançar um pouquinho mais, porque tudo isso é necessário que a gente tenha uma boa compreensão. Então, eu espero que você olhe bem o que eu estou dizendo, entenda bem o que eu estou dizendo, para você não achar que estaremos falando heresias, né? Bom, tudo começou, meus irmãos, assim, vamos logo de início a Ezequiel 28, né? Vamos lá, livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 28, versículo 13 a 17, diz assim, olha só. Mas assim diz o Senhor Jeová, eu estou no 29. Vamos lá, 28, capítulo 13 a 17. Olha só. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras um querubim ungido para proteger-te e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andava. Perfeitos eram nos teus caminhos desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olha aqui, meus irmãos, já estamos falando aqui de um querubim, né? Eu sei que algumas pessoas vão dizer que aqui está se referindo uma lamentação ao rei de Tiro, né? Mas o rei de Tiro não esteve no jardim do Éden, né? Deus está falando uma palavra, mas também está apontando para assuntos decorrentes a Satanás, né? E olha só o que acontece aqui. O próprio Senhor está dizendo que ele era um querubim ungido, ele foi separado para isso, né? Porque unção significa isso, e ele estava separado, mas olha o que diz no versículo 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Lembra que ele foi colocado no monte santo de Deus? Pecou, foi tirado do monte santo de Deus. E olha o que diz aqui no versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, era tão lindo e tão belo, que o coração dele se poluiu com isso. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A tanta sabedoria que ele tinha foi corrompido por causa do quê? Do esplendor que ele tinha. Meus irmãos, muitos homens hoje em dia não podem nem receber elogios. Só um pouquinho já muda ele. Só um pouquinho de elogio, ele já vira outra pessoa, né? Agora dá um pulinho comigo em Isaías capítulo 14. É só você voltar um pouco. Estamos falando de Satanás, né? A palavra Lúcifer não existe na Bíblia, tá bom? Mas olha só.
Satanás, capítulo 14, versículo 12 a 15, diz assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, que é um dos títulos que foi dado a Lúcifer, né, a Satanás também. Olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. E contudo levado serás ao inferno, aos mais profundo abismo. Repara que quanto mais ele quis subir, mais ele caiu, né? Ele falou 5 eu aqui, se você não percebeu, eu vou repetir, ó. Olha o que ele diz no versículo 14. Subirei quem? Eu, subirei acima das mais altas nuvens. E serei quem? Eu, semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás, versículo 13, né? Eu estava lendo o 14 aqui, mas é o 13, ó. E tu dizias no teu coração, eu subirei, tá vendo? Eu, ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei quem? Eu, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, olha aí. Serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno e profundo abismo. Podem reparar, meus irmãos, que ele teve 5 eus aí nesses versículos, né? Dizendo que tudo eu. E o que Deus fez? Abateu, jogou por terra. Porque ele se exaltou demais, né? Então nós entendemos em Ezequiel 28 e em Isaías 14 que ele se corrompeu pela formosura dele. E portanto ele achar que poderia ser alguém, ele caiu, meus irmãos. Caiu aonde? Dá uma olhadinha comigo em Apocalipse 12. Vamos lá? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, diz assim, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. O dragão aqui é Satanás, tá? Então, Miguel, que é um arcanjo, que significa arque, chefe dos anjos, né? Ele é um chefe dos anjos. Então, Miguel é um arcanjo e ele batalhou contra Satanás, que é um querubim caído. Lógico que um querubim tinha muito mais unção ali, né? Mas só que o que acontece? Ele não ousou falar nada a não ser usar o nome do Senhor para expulsar do céu a Satanás. Então vamos lá? E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas, versículo 8, não prevaleceram nem mais, o seu lugar se achou nos céus. Verso 9, ele se rebelou lá em Ezequiel 28, que a gente leu, capítulo 28, versículo 13 a 17. E o capítulo 14, ele começa a falar que ele ia subir, mas Deus lançou ele por terra. Em Apocalipse 12, 7 a 9, agora o arcanjo Miguel batalha contra ele e ele caiu. Caiu para onde? Versículo 9 de capítulo 12 de Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão e antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Ele caiu na onde? Na terra. Ele foi expulso do céu e caiu na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Pro nosso azar, ele caiu aqui. Só que ele não permaneceu aqui, meus irmãos. A sua região é nos ares, né? Então ele caiu aqui, mas ele continuou atentando e perturbando muitas vidas, né? Entendeu tudo isso daí? Agora, abre sua Bíblia comigo, porque o próprio Senhor Jesus falou quem ele é, né? João 10, 10. Olha só. João capítulo 10, no seu versículo 10 diz assim, ó. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus está falando que o ladrão aqui é Satanás. Ele não vem senão para quê? Para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Então você compreendeu bem essa parte, não compreendeu? Você entendeu aí que a missão dele, na verdade, veio aqui roubar, matar e destruir, porque ele caiu do céu. Então, com a humanidade aqui, ele quer destruir a humanidade. Você faz parte da humanidade. Ele quer trazer uma destruição total na humanidade. Para isso, meus irmãos, que Jesus criou um plano juntamente com o Pai. E o Pai criou um plano juntamente com o Espírito Santo. E os três tiveram essa ideia de resgatar aquela natureza do homem com Deus, de fazer paz entre Deus e o homem.
porque o pecado entrou no mundo. Nós falaremos um pouco mais disso sobre isso amanhã. Mas eu quero que você entenda bem que então havia um querubim muito bonito, muito belo lá no céu. Mas de tanta honra que Deus deu a ele acabou se elevando o seu coração, ele acabou se corrompendo a sua sabedoria foi corrompida pelo seu esplendor. Então ele se achou tão lindo, tão poderoso e tão máximo, que não é diferente do que acontece hoje em dia com muitos pregadores, que se acham os melhores. E o que acontece? Acaba se corrompendo e cai. Então, saiba que toda soberba precede a queda. Toda soberba traz o quê? A queda. Vou repetir. Todo homem que é soberbo, toda mulher que é soberba, seu mundo é o chão. Você vai cair sim, tá? Porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes e rejeita os soberbos, né? Então, procura vigiar e não ficar perto dessa situação de quando uma pessoa está te elogiando demais. Toma cuidado. Isso é para cair no seu coração e te fazer o quê? Se tornar um soberbo. Então, vigia. Nós temos muitos homens e mulheres por aí afora que deviam estar fazendo a diferença, mas eles estão fazendo o quê? Estão criando tipos de picuinhas dentro da igreja. São muito soberbos, meus irmãos. Só pregam se tiver bons hotéis, só vão se tiver uma boa passagem de uma classe boa de avião, não, de ônibus, eles jamais vão. Eles acreditam, não estou criticando, estou dizendo que pessoas estão deixando de fazer o que Jesus ensinou, tá entendendo? Então, eles criam esse tipo de soberbo, e não se esqueça, você soberbo que está me ouvindo agora, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que são soberbas estão me ouvindo. Deus quer que você se retrate com ele. Deus quer que você tire isso dentro de você. Senão, Deus vai acabar fechando as portas e você não vai mais fazer a obra dele assim, tá entendendo? Por isso que o Senhor Jesus fala, toma cuidado, essas coisas poluem, destrói, contamina. Amém, meus irmãos?